Olá, espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do JC Express, segunda-feira, dia 17 de abril de 2023, ao vivo pelo horário de Brasília, 19 horas 34 minutos. Estamos aqui para mais uma conversa importante. Vamos falar hoje sobre Petrobras, vamos falar sobre a nova gestão do presidente atual, a nova gestão, né, a gestão do governo Lula à frente da Petrobras, a gestão do Jean Paul Prats. E para falar de Petrobras, temos aqui a participação do Felipe Coutinho, só apresentando formalmente o Felipe Coutinho aqui com a nossa ficha. Felipe Coutinho, ele é engenheiro químico e também vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET, que você encontra no Instagram, no @AEPET_nacional, no Twitter, no @AEPET nacional e aqui também no YouTube, no canal da AEPET. Ô Felipe, seja muito bem-vindo ao Jovens Cronistas, muito obrigado por ter disponibilizado um tempo aí na sua agenda para conversar com a gente aqui sobre a Petrobras. Quando o Lula saiu em campanha ano passado, e a gente acompanhou a campanha aqui no canal, e você também, imagino, nas suas redes, enfim, nos seus espaços, o tema Petrobras voltou, ganhou uma dimensão, né, com a expectativa de que a Petrobras voltaria a ser a Petrobras do povo brasileiro, a Petrobras que praticaria preços em relação aos seus derivados, preços mais competitivos, mas também mais brasileiros do que os preços praticados pelo menos desde 2016, desde que foi instituído o preço de paridade internacional. E aí nós temos já o Jean Paul Prats à frente da Petrobras desde o dia 26 de janeiro deste ano de 2023, e a diretoria, me parece que ainda falta aí a Assembleia dos Acionistas, né, para definir, para impulsar todos os conselheiros. Diante desse cenário, Felipe, e aí também já com base no que eu vi da AEPET, né, da posição oficial da AEPET, da associação da qual você é vice-presidente. Diante desse cenário, nós temos já configurado, né, um estelionato eleitoral, já que a Petrobras, com essa nova gestão, ainda tem resistido a fazer mudanças que foram criadas, as expectativas pelo menos foram criadas na campanha eleitoral do ano passado, ou, de fato, esses entraves burocráticos, né, em relação à posse do presidente primeiro, depois dos conselheiros, é quem tem atrapalhado. Como vai? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cláudio. É um prazer estar aqui contigo, com o seu público. Vamos começar, então, essa conversa. Na verdade, assim, a gente fez até, pela associação, um vídeo recentemente questionando se essa questão da política de preços, do preço paritário de importação, se as promessas da campanha, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, teriam sido um estelionato eleitoral. Porque o Bolsonaro a gente sabe que foi, porque ele, durante toda a campanha, ele criticou a política de preço da Petrobras, e depois que ele ganhou a eleição, ele manteve a política de preços, né? Uma política de preços, aliás, que é inédita, foi inaugurada em 2016. Então, entre 1953 e 2016, a Petrobras nunca praticou uma política de preço dessa natureza. A partir de outubro de 2016, ela adotou essa política que é inédita, né? E o Bolsonaro foi muito crítico a ela durante a sua campanha, foi eleito e manteve. O Lula, a mesma coisa, ele foi muito crítico em relação à política de preços, disse que ia brasileirar o preço dos combustíveis e até agora nada, não mudou a política de preços. É possível já afirmar categoricamente que é um estelionato também do Lula? Eu acredito que não. Eu prefiro deixar, por enquanto, na interrogação, assim como a gente colocou no nosso vídeo, né? E mais uma interrogação crítica. Quer dizer, na verdade, o que a gente está fazendo ao questionar se é um estelionato ou não é cobrar. É cobrar do ex-candidato ao atual presidente Lula que cumpra essa promessa de campanha, que, aliás, foi importante para que ele tivesse sido, né, eleito e escolhido pela maioria dos brasileiros. Então, é uma pergunta que eu ainda deixo na interrogação, mas é uma pergunta que a gente faz como uma forma de pressionar o próprio governo, o próprio presidente da Petrobras, o presidente Lula, para que realmente seja tomada essa medida de mudar essa política de preços, assim como tantas outras políticas das direções da Petrobras, que desde 2015 a gente considera que têm sido bastante equivocadas. Ô Felipe, vou só passar aqui no chat para cumprimentar quem já está participando do programa e também pedir a quem nos acompanha ao vivo que participe pelo bate-papo, dando a sua opinião, né? Eu assisti a esse vídeo e por isso que eu fiz essa pergunta, porque de fato vocês lançam esse questionamento, né? Tem até vocês fazem questão até de exibir trechos da campanha eleitoral do vídeo lá atrás do presidente, do então candidato Jair Bolsonaro em 2018,
né? E aí vamos lembrar do contexto, né? Greve dos caminhoneiros, enfim, o Bolsonaro surfando naquela onda, e não apenas ele manteve, né, a política de preço e tal, como inclusive deu andamento ao programa de desinvestimentos, que a gente vai falar também com você aqui, porque é um outro ponto, né? Tem essa questão da política de preço, mas também tem o programa de desinvestimentos, que também é um pouco anterior a 2016, mas é daquele período, e parece que também neste governo, o governo Lula, não estão dando a devida atenção. Mas só passar aqui no chat para cumprimentar o Cristiano Araújo, do canal Em Nome da Rosa, e também a Valquíria Nóbrega, e perguntar para o nosso público se, para você, espectador e espectadora, o governo Lula está disposto a recuperar a Petrobras para os brasileiros, porque no meio das críticas que foram feitas na campanha eleitoral em relação à política de preço, também estava ali presente nos discursos do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva a ideia de que a Petrobras seria recuperada, né? Que a Petrobras seria recuperada. E aí, Felipe, para a gente continuar aqui conversando, além da política de preço, nós temos esse programa de desinvestimentos que implica em privatizações, em entregas, em última instância, de ativos da Petrobras. Nós vimos que de 2016 até o ano passado, vários ativos importantes foram entregues, né? No desgoverno Temer teve a TAG e também o Liquigás, né? E depois, já no governo Bolsonaro, a BR Distribuidora, que é uma pauta assim que a iPet defende muito, né? A ideia da restatização da BR Distribuidora. Eu pergunto para você, Felipe, o que a gente tem é uma aparente dificuldade do governo em relação a essa política de preço. Há 2 semanas, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, foi desautorizado pelo presidente da República. Ele falou que esse assunto da política de preço será pautado por ele, pelo presidente da República. Então, assim, se há uma aparente dificuldade do governo em relação à política de preços, também há uma dificuldade do governo em tocar no assunto do programa de desinvestimentos, porque a gente viu na imprensa que este governo foi responsável, não, mas estaria disposto a dar continuidade a pelo menos parte do programa de desinvestimentos. Como que vocês da PET têm visto isso? Na verdade, a gente não vê como uma dificuldade, quer dizer, a política de preço não é mudada porque não se tem uma vontade política, uma determinação política de que essa política de preço seja alterada. Então, na medida em que o governo ele tome a decisão, né, o governo tem maioria na direção da Petrobras, quer dizer, o governo tem maioria no conselho da Petrobras, ele pode agilizar a nomeação desse conselho, ele tem todos os meios para já antecipar a nomeação assim como entrou o Jean Paul Prat na presidência, também já começar a troca de toda a diretoria, toda a gestão executiva, de forma a alinhar a direção da Petrobras à direção política do país, caso a direção política do país realmente tivesse o interesse em fazer as mudanças que o país precisa nesse segmento de petróleo e energia. Então, eu não vejo dificuldade, eu vejo uma falta, né, de políticas alinhadas ao interesse nacional. Né? Então, essa lentidão, essa morosidade, essas prioridades que são apresentadas e que não são as prioridades que deveriam ser dadas, né? Tudo que é ignorado, que deveria ser feito e que não é feito, como a reestatização da BR Distribuidora, a reestatização da refinaria da Bahia, a RLAM. Né? O presidente Lula recentemente foi nos Emirados Árabes, né? O Emirados Árabes é a origem, né? O fundo Mubadala que comprou a RLAM, né, com preço altamente questionável, em condições altamente questionáveis, né? Ele comprou esse ativo, essa refinaria enorme da Petrobras, né? E o presidente Lula foi aos Emirados Árabes e comemorou uma notícia, uma pretensão, uma suposta pretensão desse fundo de fazer novos investimentos, né? Não se sabe quando, nem porquê, na refinaria da Bahia. Ao contrário, ele devia ter ido lá para fazer o quê? Para chegar e dizer o seguinte, olha, vocês, o grupo que tem origem aqui no Emirados Árabes, comprou uma refinaria que é um patrimônio nacional, um patrimônio da Petrobras, vocês foram praticamente receptadores de uma mercadoria roubada, quer dizer, de um ativo, né, industrial praticamente roubado nas condições em que foi vendido, né? Então, a gente quer negociar com vocês, quer dizer, de forma que vocês não tenham prejuízo, a gente vai fazer uma auditoria nessa privatização, vai responsabilizar todos aqueles que tiveram decisões que prejudicaram o interesse público, o interesse da estatal, e a gente pretende que com essa auditoria vocês não tenham prejuízo, mas que esse recurso, que esse ativo, que a refinaria seja reintegrada ao parque de refino da Petrobras. É isso que ele deveria ter falado. Não falou por quê? Não falou porque não quis, não falou porque não tem esse interesse.
né? Da mesma forma, a BR Distribuidora foi privatizada em condições altamente críticas, quer dizer, se vendeu o controle da BR Distribuidora como se estivesse vendendo ações negociadas em bolsa, como se não tivesse nenhum valor extraordinário por transferir o controle. Então, a forma como foi feita essa privatização foi uma forma altamente lesiva ao interesse nacional, ao patrimônio da Petrobras, ao patrimônio do Brasil. E você ter uma empresa distribuidora de combustíveis numa companhia integrada de petróleo é uma condição fundamental para a sua existência, né? Para que a companhia seja robusta nos seus resultados, gere caixa quando o preço do petróleo está relativamente baixo, para que a gente consiga fazer uma mudança da política de preços, que é o preço praticado na refinaria, fazer com que esse preço mais baixo praticado na refinaria chegue ao consumidor. É fundamental que a Petrobras tenha um braço de distribuição de combustíveis, né? A BR Distribuidora chegou a ter 40% do mercado brasileiro, né? E tendo uma BR Distribuidora com 40% do mercado, é muito fácil você fazer uma redução do preço na refinaria, uma mudança da política de preços, que isso realmente chegue ao consumidor final na velocidade que isso precisa chegar. Porque quando a BR Distribuidora passa a praticar preço justo e competitivo, em alinhamento com os preços da refinaria e com a política de preço da Petrobras, isso vai forçar com que todas as outras distribuidoras também baixem e pratiquem preços da mesma forma justos e competitivos, né? Mas sem ter a BR Distribuidora, você coloca, inclusive, em dificuldade com que essa redução de preços chegue na velocidade que precisa chegar ao consumidor, porque o mercado brasileiro está submetido a praticamente um cartel de poucas empresas muito grandes nessa área de distribuição de combustíveis. Então, são 2 exemplos, ainda existem muitos outros, mas que a gente vê é uma falta de iniciativa, quer dizer, uma falta de vontade, né? É praticamente um governo que atua também, né, como um governo entreguista, na medida em que ele joga a pá de cal, né? Então, se no governo anterior, se no governo Dilma, vamos começar no governo Dilma, em 2015, no governo Dilma, o presidente da Petrobras era Aldemir Bendini, e ele apresentou o maior plano de privatização da história da Petrobras, um plano de privatização de 57, 58 bilhões de dólares em 5 anos. Esse plano foi aplaudido pelos meios de comunicação aí do capital, do grande capital. A Miriam Leitão bateu palma, o Sardenberg achou o máximo, a Miriam Leitão foi fazer uma entrevista no gabinete do presidente e que disse que isso era uma forma de sanear a Petrobras porque ela estava quebrada. Tudo mentira. Quer dizer, então começou em 2015 no governo da Dilma. Depois esse plano foi praticamente sendo posto em marcha. Foi sendo executado a partir do Michel Temer com o Bolsonaro, sendo vendidas essas dezenas de bilhões de dólares em ativos altamente rentáveis da Petrobras por preços altamente questionáveis e relativamente baixos, o que deveria ser caso se fosse feita uma gestão de portfólio séria, né? Mas que não era o caso, porque realmente a intenção era privatizar a Petrobras por partes, né? E agora, quando o governo Lula, que durante a campanha prometeu recuperar a Petrobras, recuperar a capacidade de investimento da Petrobras, mudar a política de preço da Petrobras, e nada disso vem acontecendo. Quer dizer, o que a gente percebe que são prioridades que são, assim, cortinas de fumaça que são jogadas e para que, na verdade, o patrimônio que foi alienado permaneça alienado e não seja recuperado, né? Então, é isso que a gente está vendo até agora. E, aliás, antes da nomeação do Jean Paul Prat, foi esse risco que eu alertei com o artigo Jean Paul Prat Revelado, onde eu mostro o histórico de atuação dele como empresário e lobista das multinacionais petrolíferas privadas no Brasil, né? Então, a gente já indicava ali, pelo histórico dele, que o futuro não era muito... era difícil que no futuro ele tivesse uma mudança tão grande e passasse a adotar um viés nacionalista, defender o interesse nacional, uma Petrobras grande, né? E ocupando o mercado brasileiro, recuperando as empresas, né, que foram privatizadas, né, malhas de gasoduto, a transportadora de gasoduto, transportadora de gás, né, as distribuidoras de GLP, distribuidora de próprio gás natural, né? Então, é isso. Não, e assim, Felipe, desculpa se eu te interrompi, mas é que, ouvindo você explicar como é que funcionaria a Petrobras com a BR Distribuidora, né, e aí nós vimos recentemente, né, como tanto o governo Temer, mas o governo Bolsonaro também, diante da pressão que a classe média fez com relação ao preço dos combustíveis e também ali às vésperas das eleições, o Bolsonaro, se a Petrobras tivesse a BR Distribuidora,
teria sido mais fácil praticar um preço mais popular, né, eu imagino. Eu estou me referindo ao Bolsonaro, mas isso vale não só ao ex-presidente Bolsonaro. Acho que é só para as pessoas compreenderem que se o governo tem, no caso, a Petrobras tem, como tinha a BR Distribuidora, seria muito mais fácil chegar lá na ponta, né? Por exemplo, vai reduzir 10 centavos, vai reduzir na bomba. O que aconteceu? Os donos das refinarias e também os próprios todos os integrantes da cadeia, ano passado, eles absorveram isso como margem de lucro, né? E as reduções que eram anunciadas ou os não repasses do PPI. Mas, Felipe, você falou do Jean Paul Prats, e muita gente conhece o Jean Paul Prats só como o senador da República, né? Ainda assim, vamos lembrar, né? Um senador que foi eleito suplente, né? Da governadora Fátima Bezerra, lá, governadora do Rio Grande do Norte. Estou falando isso porque ele foi eleito na chapa, né? Então, é aquela figura que alcança um espaço. Claro, entrou porque estava na chapa e tal, mas é aquela figura que entra que quase ninguém conhece, né? Porque, pô, a pessoa geralmente elege o senador ou a senadora, não o suplente, né? Mas vamos lá, muita gente conhece ele como ex-senador da República, mas você alertou no artigo o histórico dele neste setor, né? No setor de óleo e gás. E aí eu quero saber qual é o papel dele, já à frente da Petrobras, desde janeiro, qual seria o papel dele nesta política de continuidade, né, ou de manutenção? Porque a gente viu, e isso acho que não é pouca coisa, um embate que aconteceu no início deste mês de abril em relação, entre o Ministério de Minas e Energia com o ministro Alexandre Silveira e já a presidência dele, a presidência do Jean Paul Prats, o ministro falando que iriam alterar lá a política de preço, ou pelo menos realizar estudos, né, para isso, e aí a gestão do Jean Paul Prats desmentindo o ministro, e no dia seguinte ao presidente da República tomando parte para o lado do Jean Paul Prats. Então, assim, qual é o papel dele especificamente, o Felipe, dele nessa estratégia que, assim, vale a interrogação, mas tem caminhado para um estelionato eleitoral, pelo menos já aí com 100 e poucos dias de governo. Exato. Então, assim, nada disso nos surpreende, né? Então, nesse artigo que eu escrevi antes da nomeação do Jean Paul Prats, eu estava logo no início um resuminho, né? Ele foi entusiasta da quebra do monopólio estatal do petróleo exercido pela Petrobras no governo FHC, lá em 1997. Ele defendeu a privatização da Petrobras, participou da elaboração da Lei do Petróleo, que é a 9478 de 97, que é uma lei inconstitucional que quebrou o monopólio da prática, né? O monopólio exercido pela Petrobras. Foi redator dos contratos de concessão e desde 1991, atuou como empresário e consultor de petrolíferas que pretendiam explorar o petróleo e o mercado brasileiro através de uma empresa chamada Expetro Consultoria. Então, esse é o histórico dele. Então, por isso que nada do que tem acontecido nos surpreende, mas a gente precisa ter uma análise equilibrada e uma análise bem fundamentada e bem objetiva, né? Então, esse é o histórico. O que vem acontecendo em termos de prioridades, né, também não nos surpreende, porque o que está colocado é que a direção da Petrobras não pretende recuperar os ativos que foram vendidos na Bacia das Almas, né, recuperando a sua integridade, a sua atuação verticalizada, quer dizer, desde a exploração e produção, passando pelo refino, e indo para a distribuição, e atuando também na petroquímica, em biocombustíveis e energias renováveis. Essa é a atuação de uma empresa de energia integrada, que deveria ser a atuação da Petrobras, como a gente sempre defendeu. A gente não está vendo que a empresa está seguindo nessa direção, quer dizer, se pretende, pelo que a gente vê de iniciativa, a gente não vê nenhuma iniciativa no sentido de recuperar todos os ativos que foram alienados em condições altamente questionáveis, que bastaria você fazer uma auditoria, faria uma auditoria, responsabilizaria aqueles que cometeram, assim, desvios e atos de irresponsabilidade, né, com relação ao patrimônio da Petrobras, e atuaria no sentido de recuperar esses ativos, o que eu acredito que seria muito fácil da Petrobras e, com apoio do governo brasileiro, conseguir, não tem dúvida. Agora, o que tem acontecido mais recentemente? Na verdade, uma série de prioridades que, na verdade, não deveriam estar sendo dadas, né? Quer dizer, o que está acontecendo é mais crítico o que não está sendo feito do que as poucas iniciativas que estão sendo divulgadas, né? Então, está sendo divulgado iniciativa de investir em energias renováveis, hidrogênio verde, biorefinarias,
uma série de intenções, né, que são, quer dizer, a EPET defende o investimento em energias renováveis, mas agora a gente entende que o principal é que a Petrobras garanta ao Brasil energia abundante, relativamente barata e de qualidade, e confiável. Então, essas qualidades de uma energia que é aquela que, sendo abundante, tendo qualidade, sendo confiável e tendo um preço justo, esse tipo de energia é a energia que faz com que um país possa se desenvolver. Esse tipo de energia que aumenta a produtividade do trabalho, esse tipo de energia que permite um crescimento econômico, né? E um crescimento econômico que seja inclusivo, né? Que a gente diminua as desigualdades do Brasil, crescendo esse país e fazendo utilizando a Petrobras como uma locomotiva desse crescimento, através de um abastecimento com uma energia confiável e relativamente barata e abundante. O nosso consumo de energia per capita ele é ridículo, ele deveria ser 5 vezes maior para que a gente tivesse um padrão de desenvolvimento humano, de qualidade de vida, compatível com os países da Europa Ocidental, né, com os países da América do Norte, com a Austrália, com outros países que já alcançaram um nível de desenvolvimento maior. Então, a gente precisaria aumentar em 5 vezes o nosso consumo de energia per capita, e para isso a gente precisaria consumir por dia 10 milhões de barris de petróleo, não estou falando de petróleo e gás, 10 milhões de barris de petróleo por dia, enquanto hoje a gente consome alguma coisa da ordem de 2. Então, são essas iniciativas que deviam estar sendo tocadas pela direção da Petrobras, e não apresentar uma panaceia de investimento em energia relativamente cara, energia que não é confiável, como energia eólica, como energia solar, são energias intermitentes, são energias relativamente caras, que precisam de complemento, né? Os biocombustíveis também custam várias vezes mais caro de se produzir do que os seus equivalentes de origem fóssil, né? O QAV de origem fóssil em comparação com o bio-QAV, o diesel de origem fóssil em comparação com o biodiesel e com o diesel verde, o diesel renovável, né? Então, esse tipo de prioridade é um tipo de prioridade que visa muito mais o marketing do que uma atuação concreta em favor do desenvolvimento do Brasil. Então, o que a gente tem colocado é isso. Então, o que a gente acredita, né? Quais seriam, assim, as primeiras medidas aí que a direção da Petrobras deveria estar focada e não está? A auditoria das privatizações dos seus ativos e recuperação da BR Distribuidora, das malhas de gasodutos, NTS, da TAG, das refinarias da Bahia REMAN, no Amazonas, das distribuidoras de GLP, que é a Liquigás, e da distribuidora de gás natural, que é a Comgás. A conclusão do segundo trem da refinaria de Pernambuco, que é a RNEST. A conclusão do Comperj e a ampliação do parque de refino. Retomada e aumento da produção de fertilizante, biodiesel e etanol pela Petrobras. Integração vertical, com maior participação e operação em unidades petroquímicas. A alteração da política de preços, com o fim dos preços paritários de importação, adotando preços justos e competitivos e abastecendo o mercado brasileiro aos menores custos possíveis, além da elevação dos investimentos, com a adoção de política de conteúdo nacional e substituição de importações, além do estabelecimento de um plano nacional de pesquisa e desenvolvimento nas energias que são potencialmente renováveis, aí sob a liderança da Petrobras. Então, são esses os pontos, quer dizer, só para você ter uma ideia de como o investimento da Petrobras se reduziu, né, nesses últimos anos. O investimento da Petrobras entre 2009 e 2014 totalizou 300 bilhões de dólares, uma média em valores atualizados da ordem de 50 bilhões de dólares por ano. Agora, no último ano, né, 2022, o investimento total da Petrobras, o bruto, sem você descontar o que foi vendido, o investimento bruto, foi da ordem de 6 a 8 bilhões de dólares. Quando você considera o investimento líquido, que é aquele que você desconta tudo que você alienou de patrimônio, esse investimento é da ordem de 4 bilhões de dólares. Então, é uma redução de investimento brutal que coloca em risco a manutenção da produção de petróleo, a recuperação das reservas que estão sendo esgotadas e também a capacidade de refinar o volume que o Brasil precisa, não apenas hoje, quanto no futuro, porque precisa consumir 5 vezes mais do que consome. Então, é basicamente essa a nossa visão, e a gente vê que as prioridades que estão sendo dadas pela atual direção da Petrobras estão na contramão do interesse nacional, porque, objetivamente, não estão levando em consideração seguir esses caminhos que a gente vem apontando já há algum tempo e apresentando argumentos para que a gente possa sustentar.
Ô Felipe, mas aí eu quero saber a sua avaliação. Na primeira entrevista como presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, ele tocou nesses pontos. Né, ele falou da verticalização da empresa, ele também citou a ideia, né, de a Petrobras se tornar uma empresa de energia, e assim, tem algumas declarações em que ele aponta que a Petrobras, na gestão dele, também vai seguir por esse caminho. Só que aí entra a prática, né, desse período já de 3 meses. Vocês da AEPET, fizeram uma leitura sobre as propostas, né, já da nova diretoria, e aí eu quero saber de você, como que é possível avaliar o discurso que o Jean Paul Prats e também outras, principalmente Jean Paul Prats, né, eu não vou falar de outros diretores, mas assim, o Jean Paul Prats, ele tem em relação a esse ponto, por exemplo, da verticalização, eu lembro que ele falou na primeira entrevista como presidente da Petrobras, só que também deixa muito claro que a recuperação desses ativos não está no horizonte. É um governo que deixa muito claro que vai partir de agora evitar novas privatizações. Aí entra a pergunta que nós lançamos aqui no título do programa, mas o que está se passando na Petrobras? Porque a gente viu já na imprensa que esta gestão está disposta a dar andamento a algumas privatizações. Então, assim, como que você avalia essa dubiedade, né, do discurso, que em alguns momentos coaduna com o que foi prometido na campanha, e a prática? E aí pegar o artigo que vocês lançaram recentemente sobre a crítica que vocês fazem à promessa de alinhamento com os pares, que a nova diretoria tem falado. Exato. Então, assim, a gente tenta fazer uma análise com base em propostas concretas, né? Que, aliás, por enquanto, não foram muitas propostas concretas, né? São pouquíssimas, é muito mais uma retórica, né? E quando a gente vai procurar as propostas concretas, a gente tem que analisar o que elas apresentam e o que elas deixam de apresentar. Muitas vezes o que não se apresenta é mais importante do que aquilo que se apresenta. Então, os caminhos que não se pretende seguir, né? Então, recentemente a direção da Petrobras apresentou algumas iniciativas, né, que são propostas de alteração do planejamento estratégico da Petrobras. Então, o planejamento estratégico da Petrobras ainda não mudou, mas a direção apresentou algumas linhas gerais sobre o que seriam essas propostas, né, para que influenciem aí, direcionem um novo planejamento estratégico da Petrobras. Então, com relação a, por exemplo, adequação e melhoria do atual parque de refino. Então, eles falam de adequação e melhoria do atual parque de refino. Então, ali você revela, né, a gente nota, né, que não se pretende ampliar o parque de refino ou recuperar as refinarias privatizadas, né? E também eles colocam lá o foco em produtos de alta qualidade e baixo carbono. Não sei que alta qualidade é essa, porque se for de alta qualidade e alto custo de produção, é algo também duvidoso, né? E o uso de matérias-primas renováveis e desenvolvimento de produtos sustentáveis. A gente sabe que o custo de se produzir bio-QAV, diesel renovável, biodiesel, etanol é muito maior do que o custo de se produzir gasolina, diesel, QAV de origem fóssil, né? Então, se pretende rumar nesse caminho, quer dizer, não ampliar a capacidade de refino e começar a ter uma participação maior de combustíveis que são relativamente mais caros de serem produzidos. Isso é razoável, né? Essa é a nossa pergunta, né? Em relação à transição energética justa, né? E está na vanguarda global da transição energética, se pretende o alinhamento aos pares, né? O que é esse alinhamento aos pares, né? Também os investimentos devem ser financiados pelo fluxo de caixa, ao nível dos pares, e preferencialmente por parceria. Ou seja, a Petrobras não pretende aumentar investimentos, né, com seus próprios recursos, né, e sem parceria, né, evitando se colocar aí a serviço de prioridades que podem não ser as suas, né? Então, fica claro que não se pretende aumentar significativos investimentos com políticas de conteúdo nacional. O alinhamento com os pares sugere a submissão da direção da Petrobras aos interesses e prioridades das petrolíferas estrangeiras. Então, estou lendo aqui alguns trechos desse artigo, justamente para a gente poder tentar esse objetivo em relação ao que eles estão propondo, que é algo assim bastante genérico, mas que a gente tenta decifrar mais até pelas as omissões do que pelo que está exposto ali claramente, né? Então, basicamente, são esses poucos pontos assim que eles colocaram, que a gente tem criticado com relação mais ao que se omite do que ao que se pretende, né?
e o nosso foco, realmente, as nossas prioridades não seriam exatamente essas nesse momento. A prioridade agora seriam aquelas outras ali que eu descrevi para você, né? Tem muito mais a ver com a recuperação de uma Petrobras realmente integrada, verticalizada, ocupando o mercado brasileiro como um todo e produzindo em todas as regiões do país, sendo integrada verticalmente, nacionalmente, fazendo investimentos altos e compatíveis com as necessidades de aumento da produção, tanto do petróleo quanto dos derivados no Brasil, para consumo nosso, né? Uma limitação das exportações. Aliás, uma das poucas medidas, se não a única medida desse governo, por enquanto, que foi razoável, que a gente defendeu e que a gente aplaudiu, foi a taxação da exportação de petróleo cru. Mas a gente considera que a alíquota, né, da taxação da exportação do petróleo cru foi muito baixa, deveria ter sido maior, e também o imposto que foi colocado como um imposto transitório, né? Não permanente. A gente acredita que deveria ser permanente. Então, justamente para que a gente não seja um país exportador de matéria-prima, produto com pouco valor agregado, né? O que desenvolve o país não é exportar petróleo cru, muito menos petróleo cru por multinacional estrangeira. Um país que tem 220 milhões de habitantes e tem um território continental, para se desenvolver, precisa consumir mais energia, e a gente tem que usar esse recurso em nosso favor. Isso só acontece se a gente for capaz de consumir esse petróleo na forma de derivados, de petroquímicos, de tudo que tem valor agregado no país, e, se for necessário, exportar produtos com maior valor agregado, para que a renda petrolífera fique aqui e seja distribuída de uma forma mais justa possível em para amplas camadas da população. Então, essa é a nossa visão. Estamos conversando com Felipe Coutinho, engenheiro químico e vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET. Vou passar no chat, tem perguntas aqui no chat para o Felipe. Eu vou repassar as perguntas. E aí, na sequência, Felipe, eu vou lançar aquela pergunta que é aquela pergunta que eu acho que todo mundo está se fazendo. Então, diante desse cenário, o que o Lula tem que fazer para abrasileirar os preços dos combustíveis, né? Como ele prometeu na campanha. Vou passar a pergunta aqui do Cristiano. Ele falando, daqui a pouco eu vou falar também sobre o papel da AEPET, da comunicação da AEPET, que a gente comentava aqui nos bastidores, uma comunicação bem profissional. Eu tenho certeza que todos vocês que estão nos assistindo, nos escutando, já se depararam com um videozinho da AEPET aí no YouTube. Isso se deve a uma estratégia ousada, corajosa, né, no atual cenário, da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET. Mas o Cristiano faz uma pergunta bacana aqui, ó, sobre esse discurso ainda do Jean Paul Prats, porque o Cristiano pergunta, né? Felipe, o que você tem achado desse discurso estranho do presidente da Petrobras tentando estabelecer uma diferença entre o preço de paridade de importação e o preço de paridade internacional? E também, Felipe, o que o ministro Alexandre Silveira quis dizer quando ele falou sobre o preço de competitividade interno? E o presidente Jean Paul Prats, da Petrobras, lá na primeira entrevista, agora eu me lembrei, ele falou assim, não, nós não vamos mais praticar o preço do concorrente. Nós não vamos mais praticar o preço do concorrente. O que isso significa na prática, assim? O preço paritário de importação é uma estimativa, é algo arbitrário, que você estabelece um preço como se aquele combustível tivesse sido importado. Então, você tem que estabelecer todos os custos, margem de lucro, de toda a cadeia de importação, trazer esse combustível, na maior parte ele vem dos Estados Unidos, né? No Golfo do México, nos Estados Unidos, daquelas refinarias que estão ali. Então, você arbitrar quanto custa comprar um combustível lá, né, o diesel, gasolina, seja o que for, trazer, né, custos logísticos, custos portuários, seguros, né, as margens de lucro de toda essa cadeia, a distribuição no Brasil e a internalização. E aí você estima quanto custaria esse preço desse combustível importado e coloca no preço na refinaria da Petrobras, apesar dele estar sendo do petróleo ter sido produzido no Brasil, da nossa refinaria ter capacidade de processar até 95% da sua carga com petróleo nacional, também da nossa capacidade de ser compatível, tanto da produção do diesel como da gasolina, né? A necessidade de importação, ela seria, quando o nosso mercado está mais aquecido, residual, né? A gente poderia, inclusive, fazer em muito pouco tempo, que nem esse residual fosse necessário, no caso do diesel, completando o segundo trem da RNEST, né, e ampliando o nosso parque de refino, que a gente pode fazer de uma forma relativamente rápida e relativamente simples, né?
Mas, de qualquer forma, mesmo nas condições atuais, recuperando todo o parque de refino para a Petrobras, a necessidade de importação seria residual, alguma coisa, no máximo até 5% do diesel, né, operando as refinarias em plena capacidade. Então, é essa a situação do preço paritário de importação. É o preço equivalente ao preço do nosso competidor. É o preço do nosso competidor. Quando o Prat fala que ele não vai praticar o preço do competidor, ele está dizendo, em outras palavras, que ele não vai praticar o PPI, o preço paritário de importação. Agora, isso ainda não aconteceu. A gente está esperando que aconteça. Por enquanto, ele só falou, né? Outra coisa, o preço internacional não é o preço paritário de importação. O preço internacional é um preço de um combustível em algum lugar do mundo, né? Que, aliás, também é um pouco abstrato, porque não existe um preço único em todos os lugares do mundo. Então, o internacional dá a impressão que é um preço único que está em todos os lugares do mundo. Está no Japão, está nos Estados Unidos, está na Europa, está na Rússia, está na Venezuela. Não existe isso, né? Então, o preço internacional normalmente é uma referência, né? Uma referência de alguma região do planeta onde existe um comércio, né? Muito significativo, tanto dos combustíveis em si, quanto dos contratos futuros, né? Para aquisição desses combustíveis, né? Existe também muita especulação, né? Se negocia muitos mais barris, né, de petróleo e derivados futuros do que o que são concretamente comercializados, né? Então é uma referência dessa em alguma dos Estados Unidos ou da Europa, ou de algum lugar assim, né? Esse seria o preço internacional. O preço internacional dos combustíveis é menor do que o preço paritário de importação, porque o preço paritário de importação parte desse internacional e soma uma série de custos e margens dessa cadeia de importação. Então, o preço internacional é menor. E aí eu quero saber só sobre esse preço de competitividade interno proposto pelo Ministério de Minas e Energia. O título é bom, né? A EPET mesmo tem uma proposta de política de preços para o diesel, né? Que a gente batizou um preço justo e competitivo, né? Então, a gente batizou uma coisa que a gente acreditava que era o que a gente estava propondo, né? Um preço que é justo, porque remunera bem a Petrobras, permite com que ela faça investimentos, permite que ela administre sua dívida, né? Permite que ela seja uma empresa que gere caixa e que isso permita com que ela tenha futuro, né? Por isso que é justo. E é competitivo porque ele é um preço relativamente baixo, né? E remunera a Petrobras, mas é um preço que nenhum competidor da Petrobras consegue ter, devido à eficiência da Petrobras. A Petrobras ela foi feita para isso, ela foi feita para ser uma empresa eficiente, integrada nacional e verticalmente, de forma a conseguir abastecer o mercado brasileiro aos menores custos possíveis. E esse foi o plano e isso foi o que aconteceu. Por isso que ninguém consegue competir com a Petrobras. A Petrobras pode praticar preços menores, ser altamente lucrativa, os importadores ficam inviabilizados, fica inviável trazer combustíveis dos Estados Unidos de uma forma lucrativa, então a atividade de importação certamente vai voltar a ser o que era no passado, que é algo irrelevante, né? E a Petrobras consegue abastecer o mercado brasileiro com preços justos e competitivos. Então o nome é bom, né? Agora, a questão é o seguinte, não é só o nome, né? Eu quero ver o que é essa política na prática, o que até agora não apareceu. Porque, só para a gente entender, Felipe, para o governo Lula, neste momento, brasileirar os preços dos combustíveis, então tornar os preços assim, mais baratos, porque eu acho que é isso que todos nós esperamos, né, no final das contas. O que precisaria ser feito por parte do governo? Você falou aqui de restatizar a BR Distribuidora, mas, para além disso, também recuperar as refinarias e, sobretudo, disposição política para peitar o lobby. E, claro, eu fico pensando, você falando de investimentos, os acionistas da Petrobras não são tão afeitos, né, a isso, né, aos investimentos da Petrobras. Eles preferem, claro, sempre que dá um trimestre, primeiro trimestre, segundo trimestre do ano, eles estão lá pegando o deles, né? Então, assim, qual é o combo de ações que o governo Lula teria que fazer, claro, para abrasileirar os preços dos combustíveis? Isso é muito simples. Isso daí, num primeiro momento, com uma direção da Petrobras alinhada a essa política, né, solta um fato relevante, dizendo que agora a Petrobras vai mudar a política de preços. Quer dizer, ela vai voltar a adotar uma política de preços que foi a regra na empresa, né? Quer dizer, considerar os seus custos na formação dos preços ao consumidor, remunerando a Petrobras adequadamente para que faça os investimentos, administre a dívida, distribui dividendos e faça tudo que uma empresa precisa fazer, né? Procure petróleo, recupere suas reservas, etc, etc, etc. Então, está se praticando um preço condizente com as necessidades da empresa,
e mais baixos para o consumidor, alinhado ao interesse do desenvolvimento nacional, que é a razão de ser de uma estatal, né? Então, é isso que a Petrobras tem que colocar no fato relevante, publicar no fato relevante, fazer a direção da Petrobras se alinhar nesse sentido. Isso tudo é muito fácil, não tem dificuldade nenhuma. Isso aí acontece de uma canetada, a direção da Petrobras pode fazer isso. É claro que vai ter choradeira no mercado, vai ter Miriam Leitão vertendo em lágrimas, o Sardenberg, que eu nem sei se ainda está trabalhando por aí, esses outros articulistas todos que são sustentados aí pelos interesses inconfessáveis do capital estrangeiro, né? Então, essa gente toda vai chiar, vai acontecer muita coisa, né? Mas nada disso vai mudar a realidade concreta da Petrobras e o benefício que ela pode trazer para o desenvolvimento nacional. Então, isso é muito simples. Além disso, é necessário, né? Isso já tem impacto imediato, redução da inflação, facilitar o crescimento econômico, o desenvolvimento, isso aí tem impacto imediato, porque a Petrobras tem a maior parte do parque de refino brasileiro é da Petrobras. Além disso, você pode fazer mais, você pode recuperar as refinarias que foram privatizadas, recuperar a BR Distribuidora, e com isso vai te dando ainda mais musculatura, mais força para você atuar de uma forma rentável, praticando preço justo. Então, isso não tem dificuldade nenhuma em fazer quando você tem o controle da empresa, e o governo brasileiro tem o controle da Petrobras. É o acionista controlador. Se ele não faz, é porque ele não tem intenção de fazer. Não tem nenhuma outra dificuldade. É só uma questão de execução de um plano que seja condizente com o interesse nacional. Tá? Com relação você tinha colocado um outro ponto. Com relação ao acionista, né? Existem vários tipos de acionistas, né? Existem aqueles acionistas que têm uma preocupação de curto prazo. Esse acionista, ele não se preocupa que o dividendo que está sendo pago ele é insustentável e está comprometendo o futuro da empresa, porque o que interessa a ele é maximizar o resultado de curto prazo e amanhã ou depois ele não vai mais estar na Petrobras, vai vender as ações da Petrobras e vai parasitar em outro setor. Então, na verdade, esse acionista, na verdade, é um especulador, é um parasita que atua no sistema financeiro, nas bolsas, né, e procura esse tipo de resultado. Existe outro tipo de acionista, né, por exemplo, aquele que está querendo construir um patrimônio ou uma renda para sua aposentadoria, né, um assalariado que pretende poupar usando os seus recursos assim, poupados, né, acumulados, né, comprando ações da Petrobras, na expectativa de que essas ações se valorizem e que paguem dividendos e possa ajudar a ele ter uma vida confortável na aposentadoria. Esse acionista, ele não pode estar de acordo com essas políticas de distribuição de dividendos, com essas políticas de redução de investimento, porque essas políticas têm prejudicado o futuro da Petrobras, né? Então, para uma pessoa que pretende continuar sendo sócia da Petrobras durante 10, 20, 30 anos, essas pessoas precisam reconhecer que redução do investimento, do jeito que foi feito, distribuição de dividendo nessa quantidade que é insustentável, isso tudo compromete o futuro da empresa. Na verdade, isso tudo não é exatamente uma distribuição de dividendo, é como se fosse uma amortização. Você está pegando os ativos da empresa e distribuindo, né? Então, você está amortizando os investimentos do passado, você está reduzindo o tamanho da empresa, comprometendo o futuro, tanto capacidade de crescimento como capacidade de manutenção do tamanho atual da empresa. Então, um acionista que tenha consciência de que é isso que está acontecendo, né, ele só pode concordar com isso se ele tem um parasita de curto prazo. Se ele é um acionista que tem visão para 20, 30 anos, e como seria esse outro caso, né, ele deveria também condenar esse tipo de prática das direções da Petrobras. E aí, Felipe, eu não posso deixar aqui de tocar nesse ponto, porque eu lembro que quando a BR Distribuidora, por exemplo, foi privatizada, antes a Liquigás e também a TAG, mas enfim, quando houve, principalmente ali de 2016, entre 2016 e 2019, 2020, quando houve aquela intensificação do chamado programa de desinvestimentos, que é a entrega dos ativos, o judiciário interveio. E interveio a favor das entregas. Como que a AEPET, por exemplo, observa esse comportamento do judiciário? Porque, ouvindo você falar, de fato, né, o governo teria que comprar mesmo a briga, né, ter que ter disposição política para comprar essa briga. Falar, não, nós somos acionistas majoritários, nós vamos readquirir, vamos recomprar os ativos, vamos mudar a política de preços, a gente vai colocar a Petrobras em outro caminho. Só que aí tem o judiciário, né, que tem se mostrado, tanto é que tem aquela decisão do STF que liberou geral, né, falou, não, a subsidiária você pode vender sem passar pelo Congresso. Como que a AEPET vê esse papel do judiciário
né, que não apenas é um grande obstáculo, por exemplo, para a retomada desses ativos, para recolocar a Petrobras num caminho em que a Petrobras induza ou participe da indução do desenvolvimento do Brasil, mas também, mas principalmente como o judiciário servindo como um braço direito do lobby, das entregas, dessas petrolíferas internacionais que às vezes acham, às vezes não, sempre acham mais interessante ter um competidor como a Petrobras com dificuldades, né? Porque como você falou, se a Petrobras ela estiver na direção correta, não tem para ninguém. Mas a gente tem visto que nos últimos 6 anos, 7, a Petrobras ela vem sendo sabotada de dentro para fora, o que aconteceu também com a Eletrobras, por exemplo, né, antes de ser privatizada. Então, assim, pelo passado de atuação, especialmente dos altos níveis assim, hierárquicos da justiça brasileira, é difícil esperar que eles sejam aliados do interesse nacional. E tem sido demonstrado ao longo dos últimos anos, desde a eleição do Collor, passando pela eleição do Fernando Henrique, a quebra do monopólio que foi inconstitucional com uma lei ordinária lá do Fernando Henrique, e que acabou sendo, a maioria do STF acabou entendendo que seria constitucional, no entendimento absurdo, né? Então, o que se tem ao longo do tempo são a revelação de que a alta direção do judiciário brasileiro atua de uma forma entreguista e antinacional. Agora, é o seguinte, isso não quer dizer, o reconhecimento de que eles não vão ser aliados das forças progressistas e nacionalistas, também não quer dizer que eles vão impedir que o avanço aconteça. Porque quando você tem a formação de uma coalizão política que envolva forças populares, mobilize a população, aponte uma direção, a população veja que essa direção é correta, que essa direção é a melhor. Então, com apoio popular, com mobilização popular, com articulação política, com comunicação, né? Um governo que toma essa frente, né? Como, por exemplo, né, o López Obrador, no México, enfrentando todo tipo de interesse, vai dizer que a justiça do México é melhor do que a justiça do Brasil? Não acredito. Eu acredito que a justiça do México é tão ruim quanto a nossa, e o López Obrador está conseguindo recuperar a Pemex, está conseguindo recuperar o setor, ativos que foram privatizados estão sendo reestatizados, os preços são preços justos, são preços muito mais baixos ao consumidor mexicano do que um preço paritário de importação no México, por exemplo. Assim como vários outros exemplos já aconteceram, como aconteceu no Equador, já aconteceu na Bolívia, já aconteceu na Venezuela, já aconteceu em muitos outros países, né? Na própria Rússia. Não. Então, assim, o judiciário, eu não espero que ele nos ajude na tarefa de construir o Brasil em um país justo, que o interesse nacional seja defendido em favor das maiorias. Eu não acredito que isso aconteça diante das posturas históricas que eles têm tido. Mas isso não é justificativa para a inatividade. Eu acho que uma força política que seja realmente comprometida com o interesse nacional, o interesse das maiorias, tem que fazer políticas públicas, mobilizações populares, se comunicar, tomar iniciativas que as pessoas percebam que são as melhores para elas e para o país, para o seu futuro. E esse judiciário, ele não vai ajudar, mas também eu acredito que ele não vai ter força para atrapalhar. Então, é essa a questão. Então, você tem que ter uma vanguarda política, um conjunto de líderes políticos, né, apoiados pela uma população consciente, né, das suas necessidades, dos seus direitos, do que precisa fazer para conquistá-los, né? E quando esse movimento começa a acontecer, as forças mais reacionárias, aquelas forças que estão ligadas aos interesses antinacionais, especialmente aos interesses dos Estados Unidos no Brasil, essas forças começam a entrar em retrocesso, quer dizer, elas começam a diminuir a sua importância relativa, e é uma disputa que sempre vai acontecer. E aí, numa disputa, você tem que ter os dois lados, né? Por enquanto, a gente só tem um lado, né? Na avaliação, pelo menos, da AEPET, e também é o que a gente tem notado desde 2016, porque foi muito bom você ter começado o programa falando, né? Que desde a década de 50 até 2016, a política da Petrobras era uma. De 2016 para cá é desinvestimento, é uma política extremamente lesiva ao bolso do brasileiro, né? Porque estamos pagando muito caro nos derivados, e ainda tem isso, né, Felipe? Como você trouxe, a participação da importação de derivados, ainda mesmo diante desses 6 anos, enfim, ainda é uma parcela muito residual, né? Assim, a Petrobras ainda, para você ver o tamanho da Petrobras e a força, né? Vai resistindo,
mesmo com essa avalanche de desinvestimento, de entrega. E aí, indo na linha do que você acabou de falar, talvez pelo momento ali o STF foi lá e falou, não, vamos entregar tudo, né? Aproveitou o momento ali e viu como uma janela de oportunidade, porque foi uma decisão para lá de controvérsia, né? Porque onde já se viu, não pode, a Petrobras não pode ser privatizada sem passar pelo Congresso, mas as subsidiárias que pertencem à Petrobras, que fazem parte da Petrobras, podem, né? Foi isso que aconteceu com a decisão do STF, o STF dando o aval recentemente. A Valquíria escreveu, o problema é que se lida com gente poderosa, gente com muita grana. Governar o Brasil não é para amadores, ainda mais com tanto corrupto no parlamento, no judiciário e na mídia corporativa. Mas o que disse o Felipe, e assim, Felipe, indo além do tema aqui da Petrobras, o que eu tenho notado de vários observadores sérios e coerentes com seus princípios, em relação a até esses 100 dias do governo Lula, né, que semana passada muita gente fez análise e tal, leitura, tem muitos observadores batendo nessa tecla, de que não é porque a situação é adversa que o governo recém-eleito ou recém-possado vai abrir mão. Até porque a vitória lá em outubro, ela se deu porque as pessoas acreditaram que, mudando o governo, seria possível estabelecer um outro polo, né, dessa disputa, dessas discussões. E o que a gente tem visto é que não tem. Este outro polo ele tem resistido a assumir esse papel. Não só em relação à Petrobras, mas em relação a vários outros assuntos que a gente tem analisado e tal. E assim, quem tem princípios tem observado, peraí, cadê o outro polo que nós, né, as casas ajudou a ganhar a eleição atrás, apoiou e tal? Cadê o outro polo? Né, o polo que vai fazer esse enfrentamento a esse lobby, por exemplo, que vai comprar essa briga. E você trouxe o caso do Lopes Obrador, que é bem recente, foi neste mês de abril. Ele comprou uma briga, ele na verdade tem comprado a briga durante todo o mandato, mas a verbalização que repercutiu, inclusive aqui no Brasil, foi recente, né? Dele apontando o dedo, né, Felipe? Exatamente, quer dizer, na verdade que o que se tem são assim, lideranças que não têm um vínculo com o interesse nacional, com o interesse popular, e que muitas vezes encontram uma retórica, encontram uma desculpa, encontram uma maneira de conciliar, né? Conciliar com interesses que não são os nossos, né? Então, na verdade, continuar a política entreguista de uma outra forma, né? Na medida que consolida as entregas, quer dizer, na verdade está fazendo assim, o outro lado da mesma moeda. Então, o que a gente precisa cobrar, quer dizer, das lideranças que se apresentam como lideranças que estão supostamente a favor do interesse da maioria, com o interesse nacional, é que as pessoas tenham um comportamento político concreto, condizente com essa retórica que na hora de concorrer à eleição eles usam, né? Eu me lembro muito bem quantas vezes o PT fez aí nas suas 4 campanhas, né, 2 do Lula, 2 da Dilma, quantas vezes eles fizeram uma campanha no primeiro turno em que não colocavam o ponto a questão das privatizações, né? E muitas vezes só num segundo turno, quando a coisa ali apertava, etc., aí eles começavam a fazer uma campanha denunciando o caráter privatista e entreguista do PSDB. E isso fez com que no segundo turno tivesse até um resultado melhor relativo em comparação com o primeiro, né? Numa dessas eleições, o Alckmin teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. Foi colado na testa dele o caráter de entreguista, né? E agora está aí como vice-presidente, né, do Brasil. Mas, assim, só se usa aquilo que realmente interessa e que o povo percebe que é importante, né, nos momentos eleitorais. Então, isso daí tem que ser criticado. Quer dizer, a defesa do patrimônio público, a defesa das empresas estatais a serviço do interesse da maioria, tudo isso tem que ser colocado durante os governos. Então, esse enfrentamento dos interesses estrangeiros no Brasil tem que ser algo cotidiano que seja visto em medidas concretas do governo, não só numa retórica, especialmente aquela que acontece só no período eleitoral. Então, eles precisam responder por conta disso, e para isso a população não pode desanimar, ela tem que se manter assim, aguerrida, atenta, consciente, né, procurando lideranças que possam servir aos seus interesses, né, aos seus propósitos. Então, é mais ou menos por aí que eu vejo. E aí entra a iPad. Eu vou repassar a pergunta aqui do Cristiano, só antes agradecer o Cristiano Fanfa, que está com a gente, o Moacir Surdo também está aqui conosco, o Vandão,
Muito obrigado a todos vocês. Quem estiver participando, assistindo ao vivo, mande um boa noite, um olá, enfim. Lembrando que você encontra as redes sociais da AEPET aqui na descrição do vídeo. Tem o canal oficial deles aqui, que é a AEPET TV, no @AEPET Nacional, que é o mesmo arroba lá do Twitter, né, do perfil da AEPET no Twitter, e no Instagram é o AEPET _nacional. O Cristiano fez uma pergunta e a gente comentava, eu e você, antes de começar o programa aqui, porque aí entra a AEPET, né? Nesse meio, né, nessa equação aí entra a AEPET, porque você falou da população, a população esclarecida critica, a população esclarecida também cobra, né? E aí a AEPET, desde o ano passado, vem, né, apostando na comunicação profissional. Então, tem os vídeos aqui no YouTube, várias propagandas, enfim, colocando esse assunto para debate. O assunto da Petrobras nacional, da Petrobras para os brasileiros, da importância da Petrobras para o desenvolvimento do Brasil. É muito difícil ver o Brasil se desenvolver sem a Petrobras forte e relevante. E aí, o Cristiano fez uma pergunta especificamente sobre o artigo lá, né, do Jean Paul Prats, se a associação sofreu algum tipo de pressão. E aí eu estendo essa pergunta, Felipe, a toda essa campanha que a AEPET tem bancado nas redes sociais desde o ano passado. Se a AEPET vem sofrendo algum tipo de pressão por ter colocado esse assunto em discussão. Porque eu imagino que no ano passado, durante a campanha, não. Dificilmente alguém da esquerda criticaria a AEPET por estar lançando esse assunto. Mas eu imagino que agora, com a AEPET tendo uma posição mais crítica em relação à nova gestão da Petrobras e até estendendo isso, dando o benefício da dúvida ao governo Lula, como você colocou no início do programa, né, com a interrogação, mas assim, eu imagino que vocês tenham sofrido e ainda sofrem muitas críticas, pelo menos, para não falar pressões, por estarem apontando o dedo e falando, peraí, isso aqui na prática não mudou muito. Como tem sido isso? E falar um pouquinho também sobre essa profissionalização da comunicação da AEPET, que é um dado assim, que como eu comentei com você, eu acho que é muito, muito importante, muito valioso. Né, diante do sufocamento das entidades de classe, das entidades sindicais, é importante a gente ver sindicatos, e no caso a AEPET, que é uma entidade de classe, se posicionando e tendo uma comunicação bem profissional. Então, realmente acontece das duas formas, quer dizer, acontece algumas pessoas assim que já estiveram próximas da AEPET, assim, no mesmo grupo, né, de pessoas aí engajadas na defesa da Petrobras, do patrimônio público, né, no Congresso Nacional, né, porque a gente também participa de vários eventos, né, iniciativas no Congresso Nacional, junto a vários deputados e senadores de diversos partidos, então a gente tem esses contatos e com seus assessores e tudo mais. Então a gente tem aqueles que nos procuram diante dessa nossa postura crítica em relação ao que está acontecendo na direção da Petrobras. Tem alguns, não, naquele pessoal deixa disso, veja bem, vocês estão sendo muito críticos, a coisa vai se acertar, é muito difícil, está tudo muito complicado, mas com o tempo vai melhorar. O Jean Paul Prats, ele foi durante, 30 anos aí, um empresário lobista, mas ele se reencontrou, ele agora é um nacionalista, ele ficou diferente, vocês estão fazendo uma crítica, dá uma chance para ele. Tem esse pessoal assim. Mas também tem gente, né, que é ligada aí ao PT, ou ligada ao governo, né, atual, e que reconhecem a importância da nossa crítica. Também tem isso, né? Então não é só esse pessoal do deixar disso, dar um voto de confiança, apesar de a gente não ter nada concreto que nos dê essa oportunidade. Mas surgindo, quer dizer, como foi essa própria questão da taxação da exportação de petróleo cru, reconheci no primeiro momento que era uma coisa razoável, válida, né? Mas elogiei, né? A gente elogiou, né, Pet? Nossos pontos são programáticos, não tem nada que é pessoal, nem que é partidário. É partidário no sentido que é partidário do lado do Brasil, né? Não é político partidário no sentido de partido político. A gente tem lado, que é o lado do Brasil, o lado da maioria dos brasileiros, é de quem vive do trabalho, né? Precisa acordar cedo, precisa estudar, trabalhar, precisa ter uma aposentadoria digna, né? Precisa ter acesso aos recursos brasileiros em seu benefício, né? E não que esses recursos sejam levados para fora por multinacional estrangeira, em ciclos coloniais que se repetem. É dessa gente que a gente está do lado e que a gente espera contribuir para que construir um país que tenha a dignidade proporcional às riquezas naturais que a gente tem. Absurdo um país com a riqueza que o Brasil tem ter uma condição de vida tão precária para a maioria da população. É isso que é revoltante, né? Que a gente não consegue aceitar que continue acontecendo. Então, essa basicamente é a nossa luta. Agora, com relação à comunicação, realmente, a gente, de alguns anos para cá, a gente tem se preocupado em
fazer investimentos, né, trazer profissionais, né, que são aí experientes nesses meios aí da internet, né, tanto no YouTube quanto no Instagram, quanto no nosso próprio portal da iPet, que está sendo remodelado e vai ser lançado agora em breve uma nova edição do portal, uma nova configuração do portal que vai tornar ele ainda mais atraente para uso via celular, via smartphone, via computador também, né? E também no canal do YouTube, tentando aproveitar esse conteúdo que a gente produz, né? Seja através de artigos, seja através de entrevistas, seja através de vídeos institucionais, que a gente já fez sobre diversos temas, né? Fazer com que isso alcance uma audiência, né? Que a gente não tem ilusão de que vai se tornar um canal ultra assistido, com milhares, centenas de milhares de inscritos, mas não precisa ser tão grande assim para ter impacto. Quer dizer, quando você está acessando, está encontrando pessoas que são pessoas formadoras de opinião, pessoas que são influentes, né? Pessoas que possam fazer essas ideias, incorporar essas ideias e, ao repetir essas ideias, fazer com que elas cheguem, por intermédio de outros, a mais pessoas, né? Não necessariamente por intermédio de nós, mas por intermédio de outras pessoas, né? Como a gente está tendo a oportunidade aqui de ter contigo, né? Através do seu canal, né? Então, é esse efeito multiplicador que a gente estava esperando ter. Não apenas o número de inscritos no nosso canal, o número de visualizações, isso também é importante, mas a gente também não tem ilusão de que isso é o principal. O principal é que a gente faça um trabalho que seja eficiente, que alcance as pessoas certas e que essas pessoas possam também nos ajudar em empunhar essas bandeiras aí, que são bandeiras de todos nós. Quer dizer, a nossa força é que os nossos argumentos são fortes, são válidos, né? A gente está do lado da verdade, a gente está do lado do interesse da maioria. Então, isso tem uma força. Então, é essa força que se contrapõe ao poder econômico daqueles que nos fazem oposição. Porque eles estão do lado da mentira, eles estão do lado das falácias, mas eles têm muito dinheiro. A gente tem pouco dinheiro, mas a gente está do lado da verdade, da justiça e do interesse nacional e da maioria. Então, é esse contraponto que nos dá força de conseguir, né, enfrentar esses interesses aí estrangeiros que não são de hoje, estão atuando no Brasil em favor da nossa gente, né? É uma postura muito corajosa, viu? Eu elogio vocês porque é uma postura muito corajosa, né? De ir para o enfrentamento. E aí, é bem complicado isso, mas vamos lá. O fato do governo Lula, querendo ou não ser um dos alvos aí dessas críticas, não implica em ter uma galera que, mesmo tendo poder de influência e tal, e compreendendo a mensagem de vocês, não implica essa galera desconsiderar a postura da iPet? Porque a gente tem visto isso não só na seara da Petrobras, mas em todas as outras. Porque está criticando o governo Lula, então já não tem muita validade. Mesmo que os argumentos sejam bons, mesmo que esses argumentos no ano passado tenham sido usados na campanha, porque, de novo, eu imagino que a iPet seja um bom exemplo disso. No ano passado, acho que todos do campo à esquerda estavam com a iPet rigorosamente em todas as preocupações da iPet. Porque se tratava da gestão Bolsonaro e estava lá o presidente o Caio, né? Caio Mário, né? Caio Mário Andrade, como que era o nome do presidente da Petrobras? Agora me fugiu. Já até esqueci também. Caio Paes, né? Era Caio Paes, alguma coisa assim. Mas estava lá o Caio, que era o presidente da Petrobras, então assim, mas antes tinha lá o Roberto Castelo Branco, então assim, tinha uma galera que estava com a iPet. Não, estamos junto com a iPet está coberta de razão. Aí vem o governo Lula, gestão Jean Paul Prats, eu imagino que vocês da iPet estejam sofrendo essa pressão a que se refere o Cristiano. Cristiano foi especificamente na relação do seu artigo sobre o Jean Paul Prats, né? Mas assim, eu imagino que a iPet esteja sofrendo algum tipo de pressão, porque a crítica agora também é ao governo Lula, como tem que ser criticado. Assim, aqui no canal a gente não mede muitas palavras e se acha válido a crítica, assim como vocês falaram, quando vale o elogio, enfim, como tem que ser. Eu acho que não eles estão grilados com uma situação assim que não tem muita coisa, sabe? Não tem muito. Mas há um melindre aí, Felipe. E como tem sido a resposta da iPet, cara, quando a pressão vem não da oposição que tem dinheiro, não sei o quê, mas de gente que até ano passado estava com a iPet? Assim, acontece, quer dizer, mas assim,
a gente não fica desconfortável, porque a nossa posição é exatamente a mesma, a gente tem uma coerência. Então, o que a gente está defendendo é exatamente a mesma coisa que a gente sempre defendeu. Quer dizer, e se surgir algum fato novo, alguma conjuntura, alguma coisa que faça com que a gente repense aqueles conceitos, iniciativas, propostas que a gente sempre defendeu, caso isso surja, a gente também tenha assim, a liberdade assim, de se mudar a nossa posição. A gente não tem posições dogmáticas, a gente tem posições que são pensadas, posições que são racionalizadas à luz da realidade nacional. Então, se a gente continua em posições coerentes, historicamente, né, e essas mudanças de governo acontecem, e às vezes as pessoas começam a precisar, né, encontrar narrativas enganosas para justificar suas posições, na verdade, elas que estão numa posição de desconforto. Não somos nós, a gente está muito tranquilo, a gente continua com as nossas posições históricas, defendendo o que nós defendemos, né, e respondendo a algum contra-argumento desde que ele tenha algum valor, né, seja um argumento lógico, um argumento que mereça ser respondido, não seja um ataque pessoal, né? Porque quando vem um ataque pessoal, isso daí já é desqualificado a priori, né? A gente não responde ataque pessoal. Ataque pessoal é uma falácia, a falácia do ataque ad hominem, que é conhecida aí há séculos. Então, a gente conhece bem o catálogo de falácias e classifica e não precisa responder. Então, então a gente tem muita tranquilidade com relação a isso, quer dizer, não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu outras vezes, né? A gente viveu aí bastante tempo dos governos Lula e Dilma, né? E sempre teve uma postura também bastante independente o suficiente para reconhecer as conquistas e as limitações e os problemas, né? Eu acho que a crítica, ela, quando for merecida e válida, com argumentos, ela tem que ser feita, assim como o elogio, e isso vale para tudo na nossa vida, né? Eu acho que ninguém passa 24 horas do dia elogiando, né, ou só criticando, e aí tem uma pessoa, mas tem um pessoal que é meio melindroso mesmo, né, então não tem muito o que fazer. Ô Felipe, o nome do ex-presidente é o Caio Mário Paz de Andrade, tão irrelevante que nós esquecemos o nome, mas é mesmo, foi só um tampão ali. Ô Felipe, para a gente terminar aqui, agradecendo demais a sua disponibilidade, agradecendo demais também à EPET e ao pessoal da comunicação da EPET, que prontamente nos atendeu lá pelo Instagram, enfim, passou seu contato. Sua expectativa, cara, para os próximos meses? O Lula esteve na China, e aí, como você falou, ele passou nos Emirados Árabes. Há uma ideia aí muito abstrata ainda sobre investimentos. Assim, o que esperar dos próximos meses aí em relação à Petrobras mesmo? Assim, o que vocês da EPET esperam? Ainda mais agora, né? Já que para o governo há necessidade da Assembleia de Acionistas ratificar as escolhas, né, que foram feitas aí para a diretoria, para o Conselho de Administração. E aí eu fico pensando, você disse várias vezes aqui neste programa que o governo poderia ter antecipado isso, mas enfim, o governo está aí seguindo o que os capitalistas e os interlocutores do mercado financeiro falam que são as regras, né? Então está seguindo a regra. Seguindo a regra aí, indicou o presidente, agora vai indicar, está esperando a ratificação. O que esperar desse Conselho de Administração? O que esperar da Petrobras aí para os próximos meses? Se você acha que há espaço, pelo menos aí a curto prazo, para uma mudança, ainda que simbólica, dessa política de preços, ou o que vocês esperam? Você espera? É difícil fazer assim alguma previsão do futuro, mas assim, pelo que a gente tem visto, o que tem acontecido nesses primeiros meses, né, de que tem sido colocado aí como ideias, como propostas, como focos, né, por mais que tenha sido assim um material bem pouco concreto e muito mais retórica do que algo proposto, até escrito e apresentado de uma maneira formal, né, por mais que não tenha tido toda essa formalidade ainda, muito raso, são informações, iniciativas extremamente rasas, extremamente dúbias, né? Deixando vários aspectos ali não tratados, né? Mas eu acredito também que tudo isso é de propósito, quer dizer, quando essa comunicação da direção da empresa se dá com essa qualidade, né? Com esse nível de profundidade extremamente raso, quando isso acontece, algo que eu vejo que assim tem pouca perspectiva de realmente se aprofundar nos temas que precisam ser aprofundados, redirecionar a Petrobras no sentido que precisa ser redirecionado, recuperar a Petrobras como ela precisa ser recuperada para que ela tenha um papel relevante no desenvolvimento nacional. Então, assim, a princípio eu não vejo com muita esperança, né, o que vem por aí, mas
acontecendo fatos, né? Fatos e que possam merecer o nosso reconhecimento, nós vamos reconhecer e, eventualmente, espero estar enganado, espero que realmente as coisas aconteçam de uma maneira melhor do que tem acontecido e que, se mantido assim, a tendência é continuar, né, à frente. Então, vamos aguardar aí as iniciativas concretas e continuar analisando criticamente, reconhecendo o que tiver que ser reconhecido, criticando o que tiver que ser criticado, e esperando que a gente possa aí chegar, nossos argumentos possam chegar a um número não só grande, quanto de pessoas que realmente tenham o interesse e a disposição de defender o interesse nacional e da maioria, né? Sim, é muito importante. Importante que essa mensagem chegue às pessoas certas, né? E aí, como você falou, a IPET também, por ser uma entidade de classe, participa, né? Eu imagino e já vi você participando de audiências públicas, então há uma interlocução com o Congresso. Enfim, a IPET está fazendo o papel dela, né? E aí eu acho que cabe também à sociedade, a todos nós aqui, os jovens com isso como meio, mas a sociedade, sobretudo, a comprar essa briga, pressionar, enfim, os parlamentares, pressionar pessoas do governo do governo Lula, assim, pressionar. Já que fala que só com mobilização vai funcionar, então que se mobilizem aí e pressionem também pessoas, agentes do governo. Mas a percepção aqui no chat, para a gente terminar, resultado final da enquete aqui, né? Se para quem nos acompanha, o governo Lula está disposto mesmo a recuperar a Petrobras para os brasileiros. 62% dos que responderam disseram que não. Então a percepção aqui é bem negativa e o governo Lula precisa, para ontem, correr atrás do prejuízo, se de fato for cumprir com as promessas de campanha, hein? Promessas de campanha que foram feitas há menos de um ano. Obrigado, Felipe, muito sucesso para vocês da IPET e podem contar sempre conosco aqui do Jovens Cronistas, viu? Muito obrigado, cara. Obrigado, Cláudio. Eu fico aí à sua disposição para outras oportunidades e agradeço aí pela chance de falar com o seu público. Sempre muito importante. Lembrando, só para repassar aqui, as redes sociais, a IPET Nacional aqui no próprio YouTube, a IPET TV, a IPET, então AEPET mudo, né, para quem está nos escutando apenas na versão podcast. No Instagram, @AEPET_nacional e no Twitter, @AEPET Nacional. Muito obrigado, Felipe Coutinho. Obrigado a todos que nos acompanharam. Muita saúde para todos nós. Até a próxima, gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência sempre. Valeu. Até mais. Tchau.